Olá pessoal, iniciando aqui ao lado de Pedro mais um Plano Talks, desta vez recebendo aqui o amigo Ferdinando Lucena, secretário executivo de Turismo de João Pessoa, para tratarmos de assuntos relacionados ao nosso turismo, turismo da capital, turismo do estado, considerando Ferdinando um turismólogo, um estudioso do segmento, né? E eu diria hoje até uma autoridade diante das várias funções que ele já exerceu no setor. Experiências particulares. Tem uma experiência vasta, passou pelo Convention Bureau, o nosso estado, particularmente a capital, deve muito a Ferdinando em relação à captação de grandes investimentos, a forma como se passou a pensar esse mercado, que é fundamental, né, Ferdinando? Vamos tocar nele daqui a pouco, inclusive a importância dele com relação à sazonalidade, né? Ferdinando também foi gestor do Centro de Convenções e fez também um trabalho da mesma forma, unindo a experiência como captador de eventos, como gestor do Centro de Convenções, quer dizer, tinha tudo a ver. E hoje ocupa uma função muito técnica como secretário executivo de Turismo da capital. Seja bem-vindo, meu amigo, e eu tenho uma satisfação muito grande porque fomos colegas na Faculdade de Turismo e de lá para cá eu já via o empenho de Ferdinando em relação a um setor que sempre foi um setor muito desafiador. A gente está falando de uma faculdade há mais de 25 anos, talvez, por aí. Quase isso, né? Não fale muito não para não entregar a nossa cidade, né? E naquela época dizia que era o curso do futuro, né? Futuro. E aí, como foi? Você se satisfez, se arrepende de ter enveredado nessa área, trilhado o difícil caminho do profissional do turismo? Você passou também por agência. Isso. Né? Agência de viagem. Você tem uma experiência prática vasta. E aí, conclua, ou melhor, continue com essa apresentação que eu tentei fazer de forma muito simples. Quem é Ferdinando, enfim, um prazer ter você aqui, meu amigo. Bem, o prazer é meu, Glauco, Pedro, de estar aqui hoje, né? Recebi o convite com muito entusiasmo. Primeiro porque eu acho que esse programa, diferentemente dos outros, ele tem algo muito em comum, né? Nós trabalhamos com turismo, direta ou indiretamente, nós estamos vinculados à mesma atividade, né? Então, para mim é um motivo de muita alegria e satisfação poder estar aqui hoje, discutindo, debatendo, esclarecendo, prestando contas, passando informações, né? Então, para mim é um motivo de bastante alegria, né? E o turismo? Você ainda vai falar sobre a época da faculdade e a condição de turismólogo, mas eu lembro agora, só para não perder, não fugir a lembrança, o turista, e você vê a importância do turismo, é um dos principais clientes hoje do mercado imobiliário, considerando o bom momento que vive João Pessoa. Então as pessoas vêm para cá, aquela história, gostam, se apaixonam e passam a querer ter um lugarzinho aqui. Né? Para você ter ideia, Fernando, cerca de 50% dos clientes hoje da Plano 83, ou mais até, são de fora, são pessoas de fora. Então isso mostra, né? E as pessoas vieram primeiramente a partir de uma visita turística, algo desse tipo, foram atraídas por isso. Tem outros detalhes em relação a isso aí, e no decorrer desse bate-papo a gente vai tocar. Fale sobre o Ferdinando Turismólogo, como nasceu? Tudo começa por aí, né? Eu terminei meu curso médio, né, no Marista, e assim que eu terminei eu iria enveredar pelo campo do direito, mas não tive imediatamente, logo quando saí da universidade, do colégio, o êxito de entrar logo na universidade. E aí, numa determinada oportunidade, eu vi algumas pessoas conversando que estava chegando uma universidade nova na cidade e com cursos que iriam diferenciados, porque seriam cursos do futuro, não eram aqueles cursos tradicionais, né? Estavam exatamente chegando para poder pontuar um novo momento, um novo cenário, e com 3 cursos que geralmente você não tinha, assim, os profissionais não eram formados nesses cursos anteriormente. As pessoas operavam, executavam, mas não tinham o curso, né? Então eu me interessei, fui lá e fiz o vestibular para turismo, que era uma coisa nova, né? E eu digo, foi a turma pioneira. Foi a turma pioneira de 1998. Então, em setembro daquele ano, a gente entrou na universidade
e de 98 a 2002 eu tive boas experiências, não só na universidade, por ser uma turma pioneira, diferenciada, porque estava enveredando aí pelo caminho do turismo, né? Que estava sempre sendo colocado como a bola da vez, que ia estourar e que o Brasil ia ser uma potência no turismo mundial. Então, eu acreditei nisso, né? E nós iniciamos a universidade. Dentro da academia, eu desenvolvi algumas questões mais, além de unir a questão acadêmica, mas também me envolvi um pouco com o movimento estudantil, né? Uhum. Mas era uma coisa temporária, porque a universidade, durante os 4 anos, nos deu a possibilidade do conhecimento, mas também da prática. Foi lá que eu tive a oportunidade de passar por boas escolas, como o Sebrae, como uma consultoria na época com a ex-secretária de Turismo do Ceará, a única secretária mulher na época de Tasso Gereissati, governador do Ceará. Né? Como era o nome? Ania Ribeiro. Ania Ribeiro, consultora, né? Se tornou depois Isso. consultora. Teve aquele plano, foi o plano Amanhecer? Não, foi um plano que o Sebrae efetivou, que na mesma época também estava havendo o plano Amanhecer, que era de José Pichias, bancado, financiado, né? Um investimento do governo do estado da Paraíba. Naquela época, né? Em 1998 a 2000, quando o plano foi efetivamente lançado. Então, naquela época, a gente já estava vendo que os caminhos estavam chegando, né? Ganhávamos uma rodovia PB008, ganhávamos novos voos, naquela época, importantes para o destino. Então, o curso estava exatamente o tempo inteiro nos estimulando, né? A chegada de alguns novos hotéis na cidade, abrindo espaços para um mercado de trabalho diferenciado, né? Então, em 2002, nós concluímos o curso, né? E de lá para cá, eu digo com muita alegria, eu não tive um dia de férias. De 2002, aliás, de 98 para cá, eu não tive um dia de férias, né? A minha dedicação, ela daquela época para cá, sempre foi integral a atividade, né? E quem me conhece sabe, eu não tive nunca nenhum padrinho, eu nunca tive ninguém que botasse a mão na minha cabeça e disse, não, isso aqui vai acontecer isso aqui com ele, não. Sempre procurando trabalhar sem esperar alguma coisa do futuro, mas trabalhando para... Com competência. Com seriedade. Exato. Com então, compromisso. Isso. Exatamente. Eu tive a possibilidade na época, e aí foi quando efetivamente eu tive a possibilidade de poder desenvolver um pouco as minhas habilidades que eu desenvolvi no movimento estudantil da universidade. Foi quando você, Glauco, como presidente da ABBTur, em algum momento não pôde mais continuar e eu fui o escolhido por você para continuar esse trabalho, né? Então, eu tive a possibilidade de dirigir a entidade, eu acredito que por 3 anos, né? Conseguimos algo bastante positivo na época, como inserir a ABBTur na época, que é a nossa representatividade dos turismólogos, dentro do Conselho Estadual de Turismo, né? Por meio de um trabalho junto à Assembleia. Na época o governador era o governador Cássio Cunha Lima. Então, assim, a gente conseguiu dar uma imagem melhor para os turismólogos que estavam deixando a universidade depois de 2002, né? Então, isso foi muito importante. Então, quando foi em 2004, eu tive a oportunidade de ser chamado por Romeu Lemos. Assumir a chefia do gabinete da Não, eu fui chamado para assumir a gestão executiva da Abrazel em 2004. 2004. Foi 2005. Né? Você era secretário de turismo da cidade naquele ano, né? E trabalhei 1 ano na Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Foi um momento importante porque eu tive um contato com esse segmento importante da economia do turismo, que é a gastronomia, que é o setor de alimentação fora do lar, alimentos e bebidas. Então isso foi muito importante. Em 2005, para minha grata surpresa, eu acredito que também diante de um trabalho que eu desenvolvi junto com a Abrazel, ele me convidou para assumir a chefia de gabinete dele na época, quando secretário de turismo. Eu trabalhei na Secretaria Municipal de Turismo de 2005 a 2008, onde eu pedi, em 2008, para, vamos dizer assim, sair naquele momento da gestão pública, porque eu havia recebido um convite para a iniciativa privada, ou seja, no dia 8 de fevereiro, né,
fez 12 anos, 12, 13 anos, 14 anos eu acho que agora, eu recebi o convite para assumir a gerência executiva do Convention Bureau. Por isso que eu deixei... Em 2008 foi? 2008, fevereiro de 2008. Sim, do Convention Bureau, certo? Eu saí da prefeitura e fui para o Convention Bureau. Um desafio muito grande na minha vida profissional. Convention Bureau, que era uma entidade coordenada, vamos dizer assim, por entidades do trade. Não, por empresários. Por empresários. Por empresários, né? O Convention Bureau, a gente vai ter a oportunidade de falar isso aqui daqui a pouquinho, mas é uma instituição bastante diversificada, porque a ABIH, que é a Associação dos Hotéis, representa a hotelaria. A Abrazel, os restaurantes e similares. A BAV e as a agências. BAV e as agências de viagens. E o Convention Bureau, ele representa todas essas empresas que, direto ou indiretamente, têm interesse com a chegada dos eventos aqui na cidade. Então, o campo de atuação era mais complexo, era mais forte, né? E eu tive a possibilidade de, ao chegar na instituição que estava com bastante problemas, a gente conseguiu mudar um pouco a realidade. Não foi também no estalar de dedos. A gente conseguiu, ao longo de 2, 3 anos, sair de uma realidade e ir para uma outra realidade melhor, né? Então, de lá, de 2008 até hoje, eu sou funcionário da instituição. Estou de licença no momento, ajudando como posso, mas estou de licença lá do Convention Bureau. Então, de lá para cá, eu passei por experiências muito positivas. O Convention Bureau permanece ativo? Permanece ativo. Quem gerencia hoje? Hoje, o presidente é o Marcos Abrantes, que é o diretor da rede Welcome, do Hotel Infinity, dentre outros hotéis que vão abrir na cidade. Né? Não tem nome ainda, mas é da rede Welcome, né? Então, ele hoje é o presidente da instituição Convention Bureau. E o Convention Bureau é uma instituição daqui da cidade? De João Pessoa, né? Os Convention Bureaus são instituições extremamente importantes, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e turístico, né, dos destinos, dos principais destinos do planeta. São mais de 1.000 escritórios espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil nós somos mais de 100 e os principais destinos do Brasil têm um Convention Bureau. E João Pessoa tem um desde 2002. Esse ano nós fazemos 20 anos de atuação. Aí a importância de um Convention Bureau, que está, e aí você vai falar também, que está diretamente atrelado à hotelaria, às empresas de gastronomia e a um centro de convenções, que nós não tínhamos. E eu lembro, nessa época, quando você estava no Convention Bureau, ainda não tinha inaugurado, né? Nem existia. Nem existia, né? Não. E aí era uma dificuldade, né, Fernando? Muito grande. Porque dependia muito do Hotel espaço cultural Tambaú e do maior auditório, que era do Hotel Tambaú, que eu acho que não tinha 1.000 assentos. Resumindo, a gente só poderia captar eventos de, no máximo, 1.500 pessoas. E aí, para entender a importância de eventos, principalmente numa capital do Nordeste, onde a gente sempre escuta muito falar turismo de sol e mar. Turismo de sol e mar é garantido aqui. Sim. Dezembro e janeiro principalmente, ali até o carnaval, né? Alta temporada. Alta temporada, isso é garantido. Mas não existem eventos, me corrija, Fernando, a maior parte dos eventos acontece justamente naquele período que para nós seria de baixa estação. É aí onde mora, Glauco, o desafio que nós temos de minimizar a sazonalidade. O que é a sazonalidade? A sazonalidade acontece quando nós temos, num determinado período de tempo, uma concentração muito grande de eventos, né, de situações, né? No nosso caso aqui, de eventos, né, de turistas num determinado momento do ano. Então, nossa alta temporada, vamos dizer assim, ela vai da segunda quinzena de dezembro até o fim do carnaval. Termina o carnaval, seja em fevereiro ou em março, começa-se a baixa temporada, que vai praticamente até ali a primeira quinzena de junho, quando vem o São João, vem logo em seguida as férias escolares, aí sobe novamente, baixa-se após as férias escolares, agosto é um período muito complicado, e que vai até praticamente a primeira quinzena de dezembro. Então, o desafio que o destino tem, que a gestão pública tem, é exatamente fazer com que esses buracos de baixa temporada que nós temos sejam preenchidos com a nossa principal vocação, que é eventos, sol e mar. Se esses itens estiverem associados,
a gente consegue ter esses 12 meses do ano bem preenchidos e com ocupação boa de hotelaria, com ocupação boa do setor de bares e restaurantes, dentre outros que direto ou indiretamente... Gira tudo, né? gira tudo. Gira tudo. A roda da economia, ela gira. E sem falar que, se a gente for olhar geograficamente, João Pessoa, Paraíba está muito bem posicionada no Nordeste. A gente está no centro do Nordeste, por exemplo. Então faz muito sentido a gente ter uma certa concentração, uma quantidade interessante de eventos acontecendo durante todo o ano. Nós estamos para o Brasil como o Brasil está para o mundo. Infelizmente, o turismo ele não é levado a sério no nosso país, principalmente pelo governo federal, que rege as políticas públicas que precisam ser descentralizadas por todos os destinos do Brasil. Né? Nós temos a desigualdade regional, as desigualdades sociais e nós temos também as desigualdades dos investimentos. Né? A gente não escuta mais falar tanto em programas do Ministério do Turismo como no passado. Ou é um entendimento que eu estou tendo errado? Não. Na verdade, o Ministério do Turismo ele nasceu exatamente em 2003. Ele já havia sendo desenhado para, naquele instante de 2002, com a eleição de um determinado candidato, havia-se uma promessa de que se aquele candidato ganhasse, o Ministério iria-se ter um Ministério e isso iria dar mais profissionalismo a essa atividade. Então, esse candidato ganhou, em 2003 foi criado o Ministério do Turismo. Né? 2002... Não, 2002 houve um processo eleitoral. Foi Lula presidente. 2003, o Ministério do Turismo ele foi lançado, foi criado. O primeiro ministro do Turismo é um ministro mineiro, que era o Valfrido do Mares Guia. E de lá para cá, né, o Ministério passou por altos e baixos. Né? Nos primeiros anos do governo, o Ministério teve muitos programas, inclusive o programa... o PRT, que é o Programa de Regionalização do Turismo, nasceu no governo daquele período. Depois que passou-se os 8 anos, com o governo posterior também, se deu uma continuidade, eram muitos programas, né? Destinos indutores, a própria regionalização, dando muita ênfase aonde tudo acontece, que é no município. Houve um grande... aglomerado, né? As pessoas os destinos conseguiam mais recursos, o Ministério era um ministério pomposo, com bastante patrocinava verba, né? muitos eventos. Exatamente. E ao longo do tempo, né, por conta de algumas operações, exageros e tal, o Ministério começou a ter, e por não ter ministros com a capacidade técnica de administrar um grande orçamento, um orçamento nacional, a cada ano que se passava, o Ministério começava-se a perder orçamento. Né? Ainda é um ministério muito importante. Foi ventilado há 3 anos atrás acabar com o Ministério, mas o trade turístico nacional não deixou isso acontecer. Na verdade, muita política passou a ser feita, política no sentido pejorativo mesmo, né? por meio do Ministério do Turismo. Né? Porque as pessoas entendem muitas vezes que o turismo é só organização de festas, de padroeiro, e não é isso. Claro que não. Né? A gente precisa profissionalizar o turismo no país. Né? E depois reclamam, porque a França, Paris, recebe 6 milhões de turistas por ano e o Brasil não consegue receber 3 ou 4 por ano, o Brasil inteiro. Né? Então, são números extremamente discrepantes e que precisa-se de um foco maior nos investimentos do turismo. Eu digo na infraestrutura, você já na promoção do turismo internacional, né, do destino Brasil. Você tem informação de alguma visita do atual ministro a João Pessoa, a Paraíba? Sim, mas por outro assunto. Mas tecnicamente... Tecnicamente nunca se reuniu com nenhum gestor público da gestão turística. Vamos convidar. Né? Então, quando ele esteve aqui o ano passado, foi para acompanhar o ministro da Saúde numa situação, porque assim, o turismo ele só vai voltar efetivamente quando a situação estiver resolvida e a situação passa pela vacina. Então, o turismo realmente ele tem que estar ligado à questão da saúde pública.
Né? Agora, em relação a programas, como você colocou, existem programas, o Ministério tem programas, mas não tem tantos como existia anteriormente. Para você ter uma ideia, nós tivemos nesse governo, eu acho que 2 ministros do turismo, mas nós chegamos a ter, num determinado governo, 3 a 4 a 5 ministros. Ou seja, era uma descontinuidade administrativa tremenda. Ô Ferdinando, e a Embratur, que aí é acho que é a Empresa Brasileira de Turismo, né? Isso. Tem uma atribuição definida de promoção. Hoje ela não é mais uma empresa. Não? Ela, na verdade, ela tem o nome Embratur, mas era um instituto, né? O Instituto Brasileiro de Turismo. E no atual governo, a Embratur ela foi transformada numa agência, né, de promoção. Então ela hoje promove o Brasil no mercado internacional, no exterior. Exatamente. Na verdade, existe a promoção do Brasil em feiras comerciais nacionais, mas ela trabalha muito com a Apex fora do país, levando a imagem do país para os principais centros emissores de turista internacional no mundo. A sensação... Tem uma função importante, relevante, né? Isso. Em anos anteriores, o Ministério e a Embratur tinham lá os escritórios brasileiros de turismo. Hoje isso não existe mais. Aqui, acho que quem era coordenado dentro da própria PBTU, né? Ali tem uma sala... Não, ali, na verdade, hoje ainda funciona, que é o Cadastro, que é como se fosse uma representatividade do Ministério. Mas não é uma representatividade do Ministério, efetivamente. É em relação à fiscalização integrada, descentralizada, que o Ministério tem para fiscalizar os prestadores de serviços turísticos. Quer dizer que a sensação que eu tenho às vezes é que o próprio brasileiro, não sei se não tem noção do que a gente tem aqui, de tão positivo. Tipo, a gente tem muitas belezas para explorar, não só turisticamente, mas a gente fica buscando coisa lá fora quando a gente tem aqui tão bom quanto ou melhor. Isso. E com a questão do dólar bastante alto, o Brasil teria que aproveitar. Eu estou falando de agora. Sim. Agora, além da pandemia, o dólar está alto, a inflação está lá em cima, mas em anos anteriores a gente não tinha a pandemia, nós não tínhamos o dólar tão alto. Tinha o dólar alto em algum momento, mas assim, o próprio Ministério e a Embratur estavam trabalhando para promover o Brasil para os brasileiros, né? O estímulo ao turismo doméstico, que as pessoas evitassem, né? Estimulassem as pessoas a gastarem os seus levar lá para fora, divisas aqui no próprio país, né? Faz total sentido, né? E aí, dentro do Convention Bureau, qual foi a sua maior experiência em termos, qual o maior evento que você conseguiu captar, aquele que marcou e gerou um marco mesmo, um divisor de águas para João Pessoa? Glauco, todos os eventos, seja ele uma reunião de 50 pessoas em um evento de aproximadamente 7, 8, 10 mil pessoas, para mim tem a mesma relevância. Claro que... Economicamente falando. Economicamente falando, é a Copa do Mundo de Robótica, né? A Copa do Mundo de Robótica foi o grande evento que a cidade vivenciou na época da Copa do Mundo, em 2014. Nós conseguimos tirar esse evento, né, do eixo América do Norte, Europa e Ásia, e pela primeira vez esse evento veio acontecer no Brasil. Um ano antes, eu tive a oportunidade de estar em Amsterdã para poder acompanhar, em 2013, todo o desenrolar para ele chegar aqui em 2014. Que envolveu o poder público estadual, o poder público municipal, órgãos do governo federal, para poder trazer esse evento aqui para o Brasil. E principalmente para João Pessoa. Foi uma vitória. Muito grande, porque um evento internacional ele não vem prioritariamente para João Pessoa na sua primeira oportunidade. Ele geralmente pode vir para o Rio, que tem uma visibilidade muito maior no país, por ser uma das 7 maravilhas do mundo, São Paulo, né? Ficaria ali no centro-sul do país. Mas nós conseguimos, num grande esforço coletivo, trazer esse evento para cá, né? E um evento que trouxe aproximadamente 4 mil estrangeiros de todos os continentes, em torno de 6, 7 mil pessoas do país inteiro. Pela primeira vez eu escutei um termo muito perto de mim, que é o desembaraçar de equipamentos de grande porte de tecnologia. E como foi a logística para receber
essas 4 mil pessoas. Era exatamente o que eu ia perguntar. Deu conta, João Pessoa? João Pessoa deu conta bonito. Né? O que é que nós tivemos de problema naquele momento? Uma grande força-tarefa foi, e estava preocupada, de poder atender cidadãos por exemplo, da China, porque a gastronomia deles lá é muito diferente. É bem diferente e nós não temos aqui. A comida chinesa que nós comemos aqui é completamente diferente da comida chinesa de lá. O indiano, né? Os africanos, países do leste europeu que tem uma forma de se alimentar, os produtos são diferentes, né? Então a gente teve que entender um pouquinho como funcionava isso para poder oferecer aqui também, né? Em relação à hotelaria, nós não tivemos problemas, todos ficaram aqui em João Pessoa. A segurança foi um dos fatores que foi extremamente debatido na ocasião. Esse evento, em um determinado momento, quase que escorre pelas nossas mãos, né, por conta desse item segurança. Foi naquela época que, praticamente em 2013 para 2014, no primeiro semestre, quando disseram que a cidade de João Pessoa era uma cidade mais violenta do que a cidade do México. O que é uma completa mentira. Sim. Né? Mas isso foi ventilado nas redes sociais, foi ventilado que no Brasil também, né? São indicadores que ninguém tem uma fonte concreta de respeito, de credibilidade. Então isso atrapalhou um pouco, mas nós conseguimos, com a força de segurança aqui do Destino, né? Com a Polícia Militar, com a Companhia Especializada de Apoio ao Turista, Delegacia de Apoio ao Turista, ou seja, nós fizemos um plano, né? Isso passou muito pelo governo do estado da Paraíba, um plano para poder oferecer segurança efetiva para esses adolescentes, jovens e pesquisadores que vinham acompanhando. Ou seja, eu vi todas as nacionalidades do mundo aqui no Centro de Convenções, né? Com tecnologia, eu vi robô jogando bola, né? A inteligência artificial sendo o centro das atenções, despertava muito. E isso deixou um legado muito importante para a educação, para a ciência e tecnologia e para a imagem da capital João Pessoa, né? Capital da Paraíba, para o mundo. Nós fomos em determinados momentos, tínhamos flashes internacionais. Então, João Pessoa, nesse momento, acabou sendo amplamente divulgada para o mundo inteiro. Com assunto relacionado à tecnologia. A ciência e tecnologia. Né? Então, muita coisa que foi trazida, foi deixada aqui também. E isso não só uma imagem de divulgação comum, né? Uma imagem extremamente propositiva. Né? Isso, exatamente. Então, foi uma imagem que até hoje a gente consegue, né? Depois desse evento que ocorreu em 2014, eu acredito que nos próximos 50 anos, a contar daquele ano, esse evento não volta mais. E aí, Ferdinando, toda essa experiência fez que num outro momento você fosse também convidado a assumir a gerência do Centro de Convenções. Você foi o primeiro? Foi o primeiro evento. Esse foi o primeiro evento. Você foi o primeiro gerente? Não, na verdade... É a gerência lá? Não, lá é gestor. É um diretor. Né? Como é que eu posso dizer? A denominação da função é gestor. Certo. Mas, na verdade, você acaba dirigindo todo aquele complexo. Né? Você foi o primeiro. Que, inclusive, é maior do que algumas cidades. Sim. Que nós temos aqui, menores e tal, diante de tantos problemas, dificuldades, desafios. Né? Eu não fui o primeiro, porque antes dele, ele foi inaugurado por etapas. Uhum. Então, quando se inaugurou a primeira etapa, e já estava ali no meio de uma segunda etapa a ser entregue, o governo colocou... O pavilhão, né? Mas faltava o teatro, né? Não, primeiro foi em 2012 inaugurado o pavilhão de feiras. Em 2013, no fim do ano, foi inaugurado o pavilhão de congressos. E em 2015 foi inaugurado completamente com o teatro. Então, o Centro de Convenções ele foi inaugurado e é a maior prova de continuidade administrativa que eu já vi também nesse estado. Ele começou... com o governador Cássio à época, né, o pensamento dele e tal, para se colocar em prática um grande equipamento que pudesse dar envergadura à economia da Paraíba. Logo em seguida, o governador Maranhão iniciou as obras, né, e não foi possível ele se reeleger em 2010. O governador, na época, Ricardo, deu início efetivamente às obras e o concluiu em 2015.
Então, um equipamento que revolucionou Extraordinário. o turismo da nossa cidade. Né? E com muita qualidade, né? Com muita qualidade. Hoje, na região Nordeste, nós disputamos com... É porque Salvador ganhou há pouco tempo, né? E ganhou exatamente quando a pandemia iniciou. Né? Mas Fortaleza, o destino Fortaleza, tem um centro de convenções lá que tem características distintas, mas hoje é quem bate porque é por conta da importância do destino Fortaleza, né? Do destino Ceará. Mas é quem compete conosco de igual para igual, né? Mas o centro de convenções ele foi o divisor de águas, ele transformou naquele instante, a gente está vivendo a pandemia agora, mas a gente tem que observar que a pandemia começou em 20. Sim. E o centro foi entregue efetivamente em 2015, com todos os seus edifícios em pleno funcionamento em 2015. Então de 2015... Eventos foram cancelados por causa da pandemia? Não. Eles foram protelados, eles foram adiados. A gente entrou naquela, não cancele, postergue, entendeu? E isso, vários eventos, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, que estava para acontecer em setembro de 2020, vai acontecer em maio de 2022. Eu lembro porque, na época, Júnior Evangelista, num almoço lá num restaurante do amigo nosso, o Boi Bumbá, ele comentou que o hotel dele ia ser inaugurado, lá no Bessa, né? O Oceana. Sim. E ia receber uma boa parte desses... Deve receber agora também, né? Métodos, então o evento precisou ser postergado porque não tinha condições, não existia segurança sanitária para você fazer um evento. E em segundo ponto, por conta dos protocolos, né, de restrição que os governos estão colocando para proteger a população. E não cabia naquele momento um grande evento de 2.500, 3.000 pessoas acontecer. Né? Então, nós tivemos a oportunidade do Convention Bureau, junto com o Centro de Convenções, atrair esse importante evento com o Dr. Stênio, como outros, por exemplo, como o Congresso Brasileiro de Anestesiologia, que iria ocorrer em 2021 e só vai ocorrer agora em 2023, o Congresso Brasileiro de Endocrinologia, que iria ocorrer em 2021 e só vai ocorrer em 2023, o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que iria ocorrer em 2021 e agora só vai ocorrer em 2023, o Congresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia, o Congresso Norte-Nordeste de Corretores de Seguros, né? O Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Imagine tudo isso represado. Sim. O quanto o nosso destino deixou de receber de cifras significativas que iriam, querendo ou não, e é arrecadação. Ia movimentar a economia, não só da hotelaria, mas do comércio em si. Né? Muita gente, como você falou no início do programa, tudo começa pela experiência. E a experiência de ter vindo para um congresso, ter vindo sozinho ou com a esposa, né, ou com a família, acaba, de certa forma, fazendo com que as pessoas despertem que João Pessoa é um destino diferenciado. Vem, a princípio, com um evento, com um congresso, um evento científico, e depois volta trazendo toda a família. E num terceiro ponto, quando isso não é alterado, ele compra um imóvel aqui. Né? E aí, em janeiro de 2021, você passa a fazer parte da nova gestão pública municipal. Eu passei em torno de 7 anos no centro de convenções. A gente não teve, só para finalizar essa questão do centro, a gente teve a possibilidade de realizar grandes eventos. Por exemplo, o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, trouxemos 7.000 pessoas para cá. O Congresso Brasileiro de Enfermagem. Então, o centro recebeu importantes eventos. De grandes shows. Eu não tinha noção. E grandes shows também, que a gente não chegou nem lá. Eu não tinha noção que tinha tanto evento de saúde. Sim, tem, porque o nosso foco é saúde. Ferdinando, um show como o de Roberto Carlos, eu fui com minha mãe, à época achei aquele show, o último que teve dele aqui. E... Foi o último, inclusive, que eu atuei. Assim, nesse ano, inclusive, em 2019, né? 2019, dia 10 de dezembro de 2019, eu deixei de ir a São Paulo nesse mesmo dia para receber uma premiação do próprio Centro de Convenções que o centro tinha ganho, e eu optei por ficar porque era a primeira vez que
Roberto Carlos iria se apresentar num teatro. Elogiou muito. Você lembra? Ele geralmente faz espetáculos em casas de shows com bebida, comida e tal. Então era a primeira vez que Roberto Carlos estaria na Paraíba fazendo o seu espetáculo num teatro. Muito desafiador, muitos bastidores. Sim, muitas exigências, porque cada artista tem a sua particularidade, né? Eu acredito que a única que a gente não conseguiu levar por questão de agenda, mas que está vindo agora em maio, em abril, se eu não me engano, que é Marisa Monte, mas o restante da música popular brasileira, os que estavam na época em evidência ou que não estavam, imortais como Bibi Ferreira, que não está mais entre nós, mas foi um show espetacular, né? Foram momentos áureos. Eu não sei se a gente terá isso com tanta intensidade nos próximos anos por conta da pandemia. Benito de Paula. São tantos os artistas, né? Peças teatrais, peças. Nós conseguimos também trazer um grupo russo, né, para se apresentar aqui, do balé russo, né? Então João Pessoa começava a respirar ares europeus, para você ter uma ideia. Certa vez eu fui até para um evento do Google lá. Sim, nós tivemos um evento do Google lá, eu acredito que 2 dias. Foram 2 dias de evento do próprio Google. Então, assim, foram experiências diferenciadas que me fortaleceram como profissional. Meu ramo não é a parte, vamos dizer assim, cultural. Eu sou do campo do turismo, que associado à cultura faz com que o destino tenha uma força diferenciada, né? Nós temos cultura efetivamente, né? Sim. Então foi importante essa participação lá, e em 2021, a convite do prefeito Cícero, eu me juntei, né, lá na Secretaria de Turismo ao secretário Daniel Rodrigues, né, que é um empresário do setor, né, tem uma experiência privada importante, e nós estamos nessa gestão compartilhada para transformar a realidade do turismo de João Pessoa. Conseguimos alguma coisa, né? A pandemia atrapalhou um pouco, porque nós dependemos do desaparecimento dela para que a nossa situação melhore. 2021 foi um ano difícil, diferentemente de 20, mas 2021 foi bem difícil também, porque praticamente uma variante fez com que a gente atrasasse o calendário de ações que a gente gostaria de ter feito. As feiras comerciais só começaram praticamente no segundo semestre de 2021. Então, o que a gente pôde fazer com as restrições, a gente fez, né? Como tudo voltou ao normal, nós não imaginávamos que agora, em 2022, finalzinho de 21 para 22, a gente tivesse uma outra variante que atrapalharia novamente o calendário de ações. Mas ainda assim, a gente observa já há algum tempo, eu digo até acho de meio do ano passado para cá, o fluxo em João Pessoa aumentou muito. Independente de alta estação, finais de semana, ali aquela região da orla ali, sempre lotada, né? Os hotéis com bons movimentos, a gente escuta falar. E lembrando, com uma mudança de perfil do turista muito grande. Melhorou. Porque com a pandemia, você lembra, as companhias aéreas, eu nunca vi aeroporto com avião parado com a quantidade que nós víamos na pandemia, né? Realmente parou. Então, não se tem como fazer turismo sem acesso aéreo, né? Então, tudo foi modificado. A pandemia modificou absolutamente tudo, inclusive a tecnologia que nós estamos trabalhando hoje. A gente já falava naquela época da questão de folheteria e tal. Hoje em dia isso não existe mais. Vai existir alguma coisa, mas porque é fundamental que se tenha. Mas tudo hoje está na tecnologia, está no QR Code. Em relação à malha aérea, considerando o aeroporto aqui de João Pessoa, até de Recife, a gente, qual a sua visão, qual a perspectiva? Há alguma tratativa, alguma negociação para que haja um avanço, se amplie o aeroporto, modernize ainda mais não, modernize de fato, que nossas salas de embarque e desembarque são bem precárias, né? São poucas também. Aumento da malha, o que é que está em paralelo? E o horário, né? A gente continua muito com aqueles voos
na madrugada, sendo obrigado a embarcar e desembarcar de madrugada, embora tenha outros durante a tarde também, né? E o dia, durante o dia como um todo, né? Na verdade, para a gente chegar nesse item, Glauco, eu queria passar por 7 itens que, logo quando nós chegamos na Secretaria de Turismo, eram itens que são fundamentais. Todos são importantes, mas esses são prioritários, porque é a base, é o esteio para que você consiga avançar nas políticas públicas de promoção, divulgação, né? Então, a gente começou a trabalhar fortemente no que estava, de certa forma, com dificuldade. Infraestrutura turística. Houveram várias ações, e eu vou ter a oportunidade de detalhar elas daqui a pouco. Infraestrutura turística é um ponto que a gente atacou. Qualificação profissional. Diante de todo um apagão com praticamente os profissionais da hotelaria, setor de alimentação fora do lar, hotel fechou. Eu nunca vi hotel na minha vida fechar. Hotel fechou aqui em João Pessoa. Sim. Né? Desemprego total praticamente no setor, porque não se tinha como pagar. As pessoas não estavam viajando por um bom tempo. E isso fez com que houvesse um apagão de profissionais. Né? As pessoas saíram do mercado de trabalho do turismo, foram para outras... e foram para a construção civil, que não parou na época da pandemia. Teve pequenos períodos em que houve o... De fato, que parou, mas a construção civil não parou na pandemia. Isso. Né? Segurança turística e sanitária. A formatação de novos produtos, que até então a gente não via com muita intensidade. Se fazia alguma coisa, mas não era... Segurança turística em que aspecto? Segurança mesmo do turista? Segurança do turista, certo? Segurança do turista. Tem esse tópico tem que ser bem considerado, porque hoje nós não temos, né? A gente não tem nem para o cidadão, na verdade, para o morador, para o residente, que sabe para o turista, né? Que às vezes ele está mais despercebido, desatento. Mas eu vou te dizer porque a gente começou a fazer investimento nesse item aqui, certo? Formatação de novos produtos, por exemplo, começamos a estruturar o turismo náutico que a gente tem na cidade, mas ele não era estruturado, existe a operação, mas não se tem uma estrutura para comercialização, para criação de infraestrutura. Inconcebível. Picãozinho, Seixas, Caribeça, né? Exatamente. Então, a estruturação do turismo náutico, a estruturação do turismo religioso, a estruturação do turismo com base comunitária. Então, várias situações começaram a ser preparadas para que a cidade começasse também a trabalhar com esses segmentos. Né? Então, as interlocuções setoriais, né, com o governo do estado, vai entrar daqui a pouco, você vai perguntar, acredito, sobre isso. A interlocução com o trade turístico, a interlocução com o governo federal, com instituições que estão gravitando em torno do turismo, como Sebrae, FEComércio, Senac, Sesc, ou seja, todos aqueles que fazem o turismo acontecer. Né? Incremento de malha, começamos a trabalhar fortemente na questão do incremento de malha e também na promoção, divulgação e marketing do destino. Então esses itens aqui foram trabalhados, uns foram dados continuidade. O que é bom tem que se aprimorar, independente de quem esteve. Eu sempre trabalhei como Senna dirigiu o carro, não tinha retrovisor. Você não pode ficar olhando para trás. Se foi bom isso aqui na gestão anterior, foi, então vamos continuar, aprimorar. Então eu penso muito dessa forma aqui. Então, correto. Esses 7 itens aqui, eles foram trabalhados com muita dedicação o ano passado. Né? Então, a secretaria, que até então não era vista como prioridade na gestão pública da prefeitura, certo? Pelo menos na última década, que eu acompanhei mais, né? A gente tentou colocar a Secretaria de Turismo como uma secretaria de primeira classificação. Né? Então, o próprio prefeito tem a sua prioridade, ele assinou compromissos com o trade turístico, conversamos sobre isso até anteriormente e tal. Então, ele tem uma prioridade no turismo. Né? A questão também dos secretários da gestão do turismo serem pessoas da área. É um corpo técnico, né? Tem um corpo técnico. Hoje, pelo menos na gestão anterior, está muito recente, né? E como eu sou turismólogo, você também a gente precisa valorizar esse profissional dentro da Secretaria de Turismo.
e na gestão anterior não existia praticamente nenhum. Então, como você vai desenvolver política pública para o setor turístico, você não tem... Fora o secretário executivo, tem mais? Tem sim. Tem sim. Assessores, tem braços lá? Um dos meus auxiliares é turismólogo também. O diretor de desenvolvimento institucional é turismólogo. O chefe da divisão de infraestrutura turística é turismólogo, né? Dentre outros colegas que não estão, por exemplo, num cargo de chefia, mas também são turismólogos e acabam contribuindo com o trabalho que nós estamos fazendo lá na Secretaria. Então, essa experiência na gestão pública, que eu cheguei com ela na Secretaria de Turismo, com a experiência, a expertise de Daniel na iniciativa privada, de conviver com vários problemas que só o empresário sabe e sofre na pele, isso faz com que a gente tenha um olhar diferenciado para a pasta. E ainda com a sorte, que aí vocês como gestores do turismo e a cidade têm, de ter um empresário comandando o planejamento da cidade, que também é hoteleiro, é do segmento, né? É do mercado de incorporação imobiliária, mas também é da hotelaria, né? Então ele sabe todas as dores. Isso. Já havia sido secretário de planejamento, né? Já havia sido secretário de planejamento numa gestão anterior do prefeito Cícero, deu uma contribuição enorme à época e chega agora nesse novo momento. Aí esse novo momento, Glauco, é exatamente o plano diretor da cidade, que é o que nós estamos pensando para o futuro, né, da nossa terra, né? Então esse plano que era para ter sido feito em 2008, ele não foi feito, aí veio a pandemia, começou-se a discutir o plano em 2021, acredito que em 2022 isso deve cumprir toda a programação estabelecida pela empresa de consultoria que está fazendo o plano diretor, para ir para a Câmara e a partir disso ser discutido na Casa Legislativa e a gente ter a possibilidade de ter essa bússola, essa referência do que a cidade vai proporcionar aos meus filhos e aos meus netos. Perfeito. Em termos de desenvolvimento urbano, ocupação, a questão da mobilidade, a ocupação da cidade. E do turismo. E do turismo. Passa pelo e turismo outras também. pastas, né? De outros temas. Deus queira que na Câmara ele tramite da melhor forma, né? Não pare, não fique... a cidade de Natal aí sofreu, né? Foi aprovado, você lembrou bem há pouco, foi aprovado o plano diretor, mas foi uma guerra, entendeu? A gente sabe que a Câmara tem sua oportunidade de envolver a sociedade civil, as instituições que representam vários segmentos, inclusive corretores de imóveis, né, o próprio Sinduscom, mercado imobiliário, mas esse assunto, a expectativa é que a Câmara de Vereadores trate com a seriedade que a sociedade espera. Exato, esse é o pensamento que nós temos, a gente está contribuindo com o trabalho, né? Até porque a gente precisa pensar o turismo também daqui a 10 anos, exato, né? 10, 15 anos. Exato. Então, esse trabalho é um trabalho muito interessante porque a cidade cresceu muito, né? O desenvolvimento territorial dela, a cidade foi muito adensada nesses últimos anos, né? Áreas, o plano diretor surge justamente para isso. Áreas muito adensadas que precisarão de restrição. Isso. E áreas menos adensadas precisarão ser estimuladas. Até mais investimentos públicos e privados também. Porque para o leste você não tem mais como ir. Para o oeste a gente tem as nossas limitações territoriais, não tem mais para onde ir. Para o norte ninguém sabe mais o que é João Pessoa, o que é Cabedelo. E para o sul é o que resta um pouco mais agora E a gente tem que ter cuidado urbanisticamente tem mais qualidade. E eu acho que vai chegar, e aí eu não estou falando da zona sul da cidade, do município de João Pessoa, aí eu já saio de João Pessoa e entro em Conde. Eu acho que chega um pouco mais a vez do litoral sul agora. A gente tem informação, por exemplo, de que são várias pessoas que construíram casas em Conde, ali puxando até aquelas praias todas ali, Tabatinga, Carapibus, e vão residindo lá mesmo, não mais como casa de praia, né? Porque dependendo de onde a pessoa trabalha, a vinda de qualquer praia daquela aqui para a zona sul de João Pessoa, por exemplo,
em tempo, às vezes se torna, com fácil acesso pela 008, às vezes se torna mais fácil do que sair de UBS ou de Intermares. E a preocupação é exatamente nas invasões também nessas áreas, que há muitos anos vem ocorrendo, e a gestão pública, não só municipal, mas estadual, não tem como acompanhar exatamente pelo efetivo, né, da questão própria ambiental e tudo que circunda aí nessa pauta, né, de invasões. Invasões de áreas públicas. Eu vi uma lá naquele Cidade Verde, lá do bairro das Indústrias, uma área lá justamente está invadida, é a faixa todinha de área pública. E aí foi ficando, e aí tem conversa de toda ordem, né? E aí chega uma hora em que a bomba estoura, né? E aí cai na mão de gestores que não participaram da criação do problema. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Dubai. Né? Sim, estourou agora na gestão do prefeito Cícero. Algo em que, de certa forma, se tivesse sido cuidado lá atrás, não teria chegado a esse ponto. Ô Ferdinando, você foi bater em Dubai, mas é o Dubai da gente aqui, né? Dubai da gente aqui. Que é próximo àquele condomínio, aquela área do Costa do Sol, que hoje é condomínio Cabo Branco, né? Aquele complexo que surgiu até na época, há mais de 30 anos. 40 anos. 40 anos junto com a Vinha Costeira em Natal. Lá se desenvolveu, da gente Lucas, aqui ficou com... Pessoal TV. Ficou bastante tempo embargado, né? E eu lhe pergunto... Vou resolver aqui um problema técnico. Eu lhe pergunto... qual a sua opinião, por mais que seja conduzido aí pelo governo do estado, essa questão do Costa do Sol, do projeto Cabo Branco? Aqui e acolá tem um anúncio de um protocolo de entendimento, um protocolo de intenção, um hotel que vai se instalar, é um parque aquático, é isso, reúne os empresários, leva para o Palácio do Governo e tal, e não sai do canto. O polo turístico Cabo Branco. Empresários se animam, né? Tem algumas empresas de construção civil que tem área lá e começam a se preparar, a sonhar para lançar empreendimentos ali dentro daquele setor, do que é permitido pela legislação, para jogar no mercado, investir até em hotelaria, tal, mas... O polo turístico Cabo Branco, que é o maior polo turístico planejado do Nordeste, foi concebido há 40 anos atrás. E de lá para cá, esse polo vem tendo só reveses. Até que, nos últimos anos, eu vou fazer um recorte, nessa última meia década, esse polo foi destravado. Foi um trabalho, me lembra se foi um trabalho desenvolvido pelo governo de Ricardo, o meio Ivan Buriti ficou à frente. Foi. Nesse período, todos os governadores que passaram, né, pelo governo da Paraíba tiveram a oportunidade de resolver esse problema. Só que deixou de ser um problema para ser um grande desafio. Por quê? Áreas foram doadas e os empresários acabaram não efetuando as suas construções. E com isso, né, nós fomos perdendo espaço para outros investimentos, como o Via Costeira em Natal, que iria ocorrer aqui na mesma época. Né? E aí, por conta de descontinuidade administrativa, problemas políticos localizados, né, a falta de maturidade política naquela época, fez com que o nosso polo aqui deixasse de receber os investimentos. Os poucos que tiveram foram roubados. Até que, há meia década atrás, nós tivemos o destravamento total, houve um acordo entre o governo do estado com os empresários, com o condomínio que existe ali, né? Você deve conhecer bem, e se chegou a um acordo de, nos próximos 2 anos, a contar daquele período... Que já deve ter passado. Já passou há bastante tempo. Passou. Né? Nessa época, o secretário Ivan Buriti estava à frente da Secretaria Executiva de Turismo do Estado da Paraíba e coordenou esse trabalho. Isso fez o que o Estado, não recebendo a sinalização de início de construção dos empresários, o Estado entrou na justiça, ou seja, se judicializou novamente essas questões. Né? Aquela área passou a receber um novo formato, né,
de investimentos, por exemplo, na área de entretenimento, Tem até áreas para investimento em empreendimentos hoteleiros, parques e tal. E quando terminou o governo de Ricardo, e em 2019, o governador João Azevedo disse, não, agora, efetivamente, eu vou tirar do papel, porque destravado já estava. Mas, oficialmente, o destravamento vem com a chegada de empreendimentos. Sim. Então, ele colocou nas mãos da Cinep, à época, certo? Um trabalho para começar a procurar empresas. Eu não era da Cinep, eu acompanhei um pouco isso, porque eu via empresários grandes, por exemplo, como o do Vila Galé, chegar lá para conhecer áreas, e a gente subia no mirante do centro de convenções para poder ver a área quando não sobrevoávamos a área ali. Então, vários empresários foram até lá, né? E o governador João Azevedo, eu acredito que no segundo semestre de 2020, fez uma solenidade no centro de convenções para poder apresentar essas empresas que já haviam assinado um termo de compromisso para iniciar as suas construções ainda em 2020 e 2021, para poder, quando for em 2022, terminar pelo menos esse governo dele com algo já iniciado. Tinha até um parque aquático, né? Isso, né? Então, tinham, se eu não me engano, 2 ou 3 hotéis e um parque aquático, certo? Espanhol. Então, o que a gente não esperava era que a pandemia demorasse tanto tempo. Então, o que comprometeu a chegada efetivamente desses investimentos internacionais e nacionais aqui no Polo foi exatamente a pandemia, né? Pelo menos essa é a versão oficial do governo, que não tem parado de procurar investidores para investimentos naquela área. E a PBTU, que é o órgão... não tem a Secretaria de Turismo do Estado, que eu acho... Nos últimos anos não teve nenhuma gestão profissional, não lembro nem quem era o secretário, quem passou por lá. Vários. Eu pelo menos trabalhei com uns 4 ou 5 nesse período. E a PBTU também tem a função principal da PBTU, acho também a divulgação, né? A questão de marketing, né, Fernando? Segue mesmo o mesmo organograma do Ministério. O Ministério trabalha com infraestrutura, investimentos na área de infraestrutura, logística, para o turismo, né? E a Embratur trabalha com a promoção internacional do Brasil, com a imagem do Brasil lá fora. A mesma coisa acontece aqui. Nós temos a SETD, que é a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que trabalha com a parte de políticas e programas, políticas públicas efetivas de infraestrutura e tal. E a PBTU trabalha a imagem da Paraíba, nacional e internacionalmente. O mesmo papel nacional aqui na Paraíba. Aí me vem a lembrança duas situações. Primeiro, mercado da construção civil, a gente sabe da carência, não sei hoje, você pode até dizer melhor, da carência de leitos na nossa hotelaria. Teve um tempo, acho que hoje talvez não seja mais assim, que o Litoral Sul, o município de Conde, tinha mais leitos do que João Pessoa. João Pessoa, não sei percentualmente, mas era 20%, 30%, talvez menos do que existia em Natal. Natal, um grande parque, né, Fernando? E aí vem, hoje, o que a gente observa, de alguns anos para cá, e aí a gente tem algumas limitações de altura, por exemplo, na faixa de 500 metros da beira-mar, e principalmente os de frente e mar, que impede a atração de grandes grupos hoteleiros. Só vem para se instalar num espigão, né, que compense. Sim. E aí ficou com aquela hotelaria mais regional, de empresas locais, tal. E aí as empresas de incorporação imobiliária, com base nessa realidade, começam a lançar unidades de empreendimentos beira-mar de apartamentos compactos mesmo, 16, 17 metros, até 20, 25, o que é um quarto de hotel, né, com aquela infraestrutura mínima de recepção de lavanderia, um lazer bacana para o hóspede, de olho na hospedagem por ocupação por temporada, uma hospedagem por temporada, uma hospedagem alternativa. E aí um sucesso absoluto, vai preenchendo esse espaço. Eu digo sempre que
seria importante esse diálogo dos gestores do turismo local com essas empresas incorporadoras, até como meio de estabelecer, não digo nem critérios, mas debater a importância da gestão desses empreendimentos, em termos de qualificação do pessoal que vai trabalhar, treinamento desse pessoal para que eles funcionem a contento, porque vai servir como verdadeiros equipamentos de hospedagem alternativa. E aí, não sei se está ocorrendo. O segundo ponto é, quando fala a PBTU, a função que tem de divulgação do destino, e a Secretaria de Turismo da capital, no seu todo lá, tem esse intento também, tem sua coordenação nesse sentido, tem interesse. Recentemente, João Pessoa acompanhou por 4 domingos a divulgação na Record, entre 3 e 5 minutos do nosso destino. Paraíba como um todo, com foco em João Pessoa, Cabedelo. Área Vermelha, Litoral Sul, ali no Conde, as Falésias, Pedra da Boca, né? E o Centro Histórico, o Pôr do Sol do Jacaré. Os pontos principais. Mas a mídia, quem ganhou mais, foi João Pessoa. Isso, até onde eu sei, viabilizado por uma empresa privada local da construção civil por meio do relacionamento do empresário. E a gente, me parece, você pode confirmar, que a participação da gestão pública, de Conde, Cabedelo, João Pessoa, Pedra da Boca, salvo engano, Araruna, etc., ficou muito a desejar ou não houve. Porque é fundamental que ações como essa que a gente viu no mês de janeiro inteiro, João Pessoa sendo divulgado numa rede nacional de TV, isso aconteça, né? Aconteça mais vezes para ir solidificando cada vez mais a divulgação do destino. Isso. Glauco, você me dá uma oportunidade importantíssima de poder falar um pouco sobre essa questão da promoção, certo? Da promoção, da divulgação, do marketing. Hoje o item número 1 de demandas do trade turístico, principalmente da hotelaria, do setor de eventos, do setor de alimentação fora do lar. Desculpa, Ferdinando, e fazendo justiça, a empresa é o Grupo Guedes Pereira. Sim, né? sim. Que foi quem, por meio do André Guedes Pereira, que fomentou, acolheu, recebeu, teve alguns parceiros aí que se juntaram com ele na parte receptivo, de restaurante e tal, mas sem a gente não viu em nenhum instante a participação do poder público. Vamos lá. Em relação a essa questão específica, né, do Álvaro Garneiro, né, que é um grande apresentador, e vale salientar, ele é embaixador do turismo brasileiro, nomeado pelo governo Bolsonaro, né? Não só ele, como o Richard Raimondse, que é aquele biólogo e tal, sim. como Zezé de Camargo e Luciano, dentre outros grandes nomes que nós temos no Brasil, em algumas áreas, foram nomeados como embaixadores do turismo brasileiro. O Álvaro, ele está no radar da Embratur, até porque foi a própria Embratur que o nomeou também. Então, claro que esse investimento aí veio do investimento privado, né? Então, como ele veio não só fazer um trabalho na capital, ele veio também para fazer um périplo também pelo interior. Ele esteve em Araruna, como você mesmo colocou, teve a oportunidade em outros destinos aqui. Então, geralmente quem atua nessa ação de promoção que envolve o Estado, municípios, é a PBTU. E aí Concordo. Eu quero, de certa forma, poder registrar isso, porque a Ruth, ela esteve presente, inclusive com o Álvaro, nesses locais, nesses momentos. Assim como a empresária Cristiane Teixeira, Sim. que também esteve, e a empresa dela foi quem fez os deslocamentos. Foi, todo receptivo, foi parceira. Isso. A prefeitura ajudou como pôde, né? Até porque não adianta a gente, num determinado ponto, gastar energia, até porque a PBTU já estava fazendo um trabalho, né, junto com a promoção do destino Paraíba, porque ele foi também para outros municípios.
E você me dá a oportunidade, Glauco, de poder lhe dizer o seguinte, o trabalho hoje que o governo da Paraíba e a Prefeitura de João Pessoa, por meio dos seus órgãos oficiais, estão fazendo nesse item algo impressionante, para o que nós já experimentado anteriormente, pela falta da continuidade administrativa, por seus gestores não terem nenhum tipo de afinidade, a própria questão política muitas vezes sendo colocada acima das questões turísticas, né, dos órgãos oficiais, e hoje nós vivenciamos um período totalmente diferente. Há 1 ano e 2 meses, a PBTU, a CETID e a Secretaria de Turismo, que são os órgãos oficiais do setor, estão trabalhando em plena sintonia. Isso é muito bom. De eu chegar a ver a presidente da PBTU e até a Secretaria de Turismo debater o calendário de participação do destino nas principais feiras comerciais de turismo do país, né? Então, eu não via isso há bastante tempo. Hoje, a presidente da PBTU, junto com o secretário Daniel, né, a Ruth e o Daniel, tem feito um trabalho exemplar, seguindo, inclusive, as sugestões, né, as demandas do próprio setor. Então, eu fazia tempo que eu não via isso, tá? Lhe digo isso porque eu vejo diariamente isso acontecer. Há um diálogo muito fácil entre essa gestão do Estado e da Prefeitura. Eu não estou dizendo a vocês aqui porque estou na gestão, é porque eu vejo isso com frequência, né? Não existe nenhum tipo de formalidade entre a presidência da PBTU com o secretário Daniel, por exemplo, né? Então, isso é muito... E isso fez com que, logo em agosto do ano passado, quando as feiras comerciais começaram realmente a Festival Turismo de Gramado, a BAV, Expo, BTN, BTM, né, de Bruno e Breno, dentre outras grandes feiras que também estavam represadas, há uma ação conjunta. A gente conseguiu unir esforços financeiros também para ter estandes maiores, né, para ter um trabalho de promoção eficaz, né, comprometido com os anseios do setor de turismo aqui da nossa cidade. A nossa hotelaria sofreu muito, Glauco e Pedro, nesses últimos 2 anos, vem sofrendo, né? A mudança do perfil, como eu falei para vocês, fez com que a hotelaria precisasse fazer reacomodações a partir agora com a segurança sanitária e tal. Então, há um trabalho em sintonia, tá? Então, tudo que é feito é combinado. Claro que a PBTU, ela tem os seus interesses também, porque tem a promoção do Estado inteiro. Sim. E cabe às regiões turísticas do Estado, cabendo à Prefeitura de João Pessoa, à Secretaria de Turismo, atuar no território de João Pessoa. Pra você ter uma ideia, nunca eu vi também sendo criado um grupo de secretários de turismo aqui da região dos principais destinos, como Conde, Cabedelo e João Pessoa, trabalhando de forma unificada, certo? Inclusive a secretária de turismo lá do Conde é turismóloga também, né? Uma pessoa altamente competente. Então eu acho que os turismólogos aos poucos vão... A secretária de Cabedelo, para você ter uma ideia, à época, a Vera, hoje ela não é mais secretária de turismo lá, mas ela é também turismóloga. Então, só nesses 3 municípios, os secretários, né, são turismólogos. Então, pessoas que têm um conhecimento. O primeiro turismólogo a assumir a secretaria foi Glauco, isso é importante que se diga, né? Em 2004 nós atuamos muito conjuntamente, foi o primeiro, puxou aí que os outros viessem também, né? Então foi importante. Naquele momento, em 2004, a gente já tinha um turismólogo pela primeira vez assumindo a gestão da secretaria, né? É um dado importante, histórico nosso, né, aqui para a cidade. Então, a secretaria está funcionando lá na praça? Não, na América ou no Centro Administrativo? Não, já faz tempo que a secretaria saiu do Paço Municipal, foi para mais 2 endereços. Hoje, atualmente, funciona na antiga sede do GAECO, na rua Diogo Velho, número 150. Bom. Isso. E melhor ainda se estivesse aqui mais próximo da praia, né? É porque é o seguinte, a gestão do prefeito Cícero tem um foco muito importante na questão do centro histórico. Então a gente não quis tirar a secretaria de lá exatamente para
ser mais um instrumento que pudesse revitalizar o nosso centro histórico. Entendi. Né? O centro histórico que ao longo do tempo vem se degradando. Então a Secretaria continua no centro histórico da cidade. Movimento. Né? E não sozinha agora. Nós estamos junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho no mesmo prédio e com a Secretaria de Esportes, que tem tudo a ver. Né? Então nós estamos dividindo. É ali, né? quando passa o anel externo, subindo como que é para o Mercado Central. Exatamente, né? Tem exatamente. Tem um recuo, um estacionamento na frente. Isso, exatamente. Então é um prédio bacana, né? Um prédio novo, já não estava mais servindo ao próprio GAECO, né? O Ministério Público, e nós fomos para lá. Né? Hoje, graças a Deus, a secretaria está bem estruturada. Se você for lá, você vai ver que tem outros ares, né? Bem diferente. Né? Deixa eu dizer uma coisa que interessa diretamente a gestão e é relacionada a João Pessoa. Aquela rua ali não lembro agora o nome daquela rua, da Padaria Bonfim, ali em Tambaú. Sim. Em direção à praia. Aquela rua à noite está intransitável. Um ônibus de turista precisar, se for a partir de uma quinta-feira, sexta, sábado, eles falam, precisar entrar ali, pergunte, isso que eu estou dizendo, pergunta ao próprio Zé William, que é hoteleiro, na esquina seguinte. Um ônibus não consegue manobrar para entrar ali, com muita dificuldade. Aquilo está tomado de veículos estacionados do jeito que queiram. Esse desafio lá, Glauco, ele ficou mais concentrado naquela rua ali por conta do fechamento daquela principal de Tambaú, que está em rediscussão novamente pela Secretaria de Planejamento, pelo próprio prefeito. Né? Se vai abrir, se não vai, se abrir com algum regramento e tal. Mas alguns pontos ali, por conta do fechamento dessa avenida, começou a criar gargalos em outros locais. Por exemplo, da farmácia Pague Menos em diante, ali perto do Hotel Xênios. Ali é um gargalo por conta do fechamento daquela rua. A mesma coisa aconteceu no canto esquerdo ali da Padaria Bonfim. Tem outros desafios lá naquela área, que não só esse da mobilidade. Vou dizer outro, mas está uma bagunça geral, precisa ser visto, e de forma muito breve, assim, eu acho, sabe, pela gestão. Tem um outro, que não foi só uma vez que eu passo ali, do lado já do Cabo Branco, você passa ali, quase em frente ao Xênios, tem uns containers de lixo, que eles juntam, né, aquele lixo do final de semana, da noite toda, e no dia seguinte o caminhão que recolhe vai buscar. E eu já vi recolhendo aquele lixo, ele gira, joga tudo que tem dentro, levanta, joga tudo que tem dentro. Sacos molhados de comida, de carne, isso tudo já estragado, com um fedor enorme, joga dentro do caminhão, escorre o líquido que cai diretamente no asfalto e fica aquele, não é odor não, é aquele fedor ali. Durante muito tempo, acho, durante o dia. E eu já vi também, a justiça se faça, isso acontecendo e atrás um caminhão-pipa. Um caminhão-pipa jogando água, lavando, varrendo, mas... A prefeitura, Glauco, tem se preocupado muito com essa questão da limpeza urbana. Não é à toa que em pesquisas que são feitas ao longo do ano, né, e que eu tenho uma fonte importante, que é a da FEComércio, coloca o item limpeza pública como o item principal de elogio dos turistas à cidade de João Pessoa. De uma forma geral, né? De uma forma geral, a cidade da gente é limpa. Eu acho que tem situações pontuais que muitas vezes não são cumpridas pelos próprios empresários. O acondicionamento desse lixo, às vezes não tem a orientação de como colocar, de encher demais. Para você ter uma ideia, a Enlu, por determinação do prefeito, colocou ao longo da orla, certo? Uma solução importante, que é fazer com que aquelas caçambonas grandes que existem, elas fossem mais distribuídas, né? E em horários específicos, né? Então eu tenho acompanhado um pouco isso também, eu tenho um bom relacionamento lá com a Enlu, e os gestores da Enlu são incomodados com essas questões, então tem procurado soluções para resolver o problema de lixo. Né? Então a nossa praia é limpa constantemente, nós temos aí um trator, né, que está toda hora fazendo a limpeza. Esse item limpeza pública, como em toda a cidade, tem ali os seus problemas pontuais. E a engorda da praia? Você acha que sai? Aí
essa pauta, né, eu mais vi com também planejamento, né? Com planejamento, com o secretário Zé William, não só o engordamento da faixa de areia, mas também outros grandes projetos que, ao você trazê-lo aqui, ele poderá detalhar cirurgicamente cada um deles e tal. Mas em relação ao turismo, né, eu penso que nós estamos num caminho que não vai ter mais volta, porque a própria sociedade pede isso, entendeu? Os turistas também. Hoje há uma maturidade muito maior da gestão pública em relação a dar prioridade à questão do turismo. E é esse trabalho que nós estamos fazendo lá. Para você ter uma ideia, eu queria só, se fosse possível, passar para você, na verdade, não só para vocês, mas também para o próprio internauta que está assistindo, né, o nosso bate-papo aqui. Para você ter uma ideia, vou ser bem rápido, né, para a gente poder, são pílulas que eu trouxe aqui. Por exemplo, a cidade de João Pessoa, em 2021, ano passado, gente, não tinha um centro de atendimento ao turista. Como é que uma cidade que quer despontar no turismo regional e no turismo nacional não tinha sequer um centro de atendimento ao turista? Nós recebemos 0 centro de atendimento ao turista, certo? Hoje nós temos 5. Nós temos um centro de atendimento em Tambaú, né? Que vai ser transformado, a gente conseguiu colocar para funcionar porque ele estava parado. No centro turístico? No centro turístico, ali naquela... Né, foi uma obra da gestão anterior, mas nos 2 últimos anos de governo, eles... Não sei o que aconteceu, que o espaço não estava... Abandonaram. Entendeu? Então, nós temos o centro de atendimento aqui no Farol do Cabo Branco, naquela região que compreende a estação Cabo Branco, o Farol, o Bosque dos Sonhos e a Estação das Artes. Então, a gente tem um centro de atendimento ali, porque naquele ponto é onde todo o City Tour, todos os passeios aqui da nossa cidade acontecem e a visitação é muito grande, né? E é uma imagem muito bacana que nós temos lá, um ícone, que é o farol, que, querendo ou não, desperta muito o desejo de conhecer dos turistas aqui na cidade. Então, nós temos um centro de atendimento ao turista em Tambaú, um no Farol do Cabo Branco, um no Mercado de Artesanato, um na Igreja de São Francisco, e nós temos o centro de atendimento móvel, que de domingo a domingo circula pelos principais pontos turísticos da nossa cidade, para poder tirar dúvidas com os turistas, mostrar exatamente que a cidade está preparada para recebê-los, com um item fundamental, que é informação. Tá? A infraestrutura dos pontos turísticos, a manutenção desses pontos turísticos precisam acontecer de forma contínua, né? Fizemos todo um levantamento e estamos agora tentando fazer exatamente a solução de alguns, por exemplo, com a instalação de totens, né? Mantendo os espaços com condições de receber os turistas que estão nos visitando, certo? Sinalização turística, né? A gente tem feito um trabalho muito bacana junto com a CETID para poder, porque as placas elas ficam enferrujadas. Então, além de substituir essas placas, junto com a CEMOB, a gente também quer implementar mais sinalização turística também na nossa cidade, certo? E no item qualificação profissional, a gente conseguiu viabilizar desde o ano passado, por conta desse apagão, né, de profissionais, a gente conseguiu viabilizar junto com o Centro de Línguas Estrangeiras do município cursos de inglês, espanhol e libras para todos os profissionais trabalhadores do setor, né? Libras principalmente agora, que tem sido bastante utilizada. Então a gente conseguiu viabilizar isso, não só a qualificação profissional, mas também a qualificação empresarial. E no momento da pandemia a gente tinha a questão do crédito muito questionado, né? O Fungetul que não saía e tal, aquela coisa toda, mas a prefeitura fez a sua parte e também procurou ajudar, facilitar a vida daquele que estava com dificuldade, junto com as instituições financeiras e com os órgãos fomentadores de financiamento de empréstimo, né? Em relação à estruturação a formatação de novos produtos, né? Nós tivemos a estruturação do turismo náutico, como eu falei para vocês, estruturação do turismo acessível. A cidade em breve vai ganhar um centro de atendimento ao turista adaptado, né? Então a acessibilidade é um ponto que a falta da acessibilidade tem nos incomodado e é isso que a Secretaria tem implementado junto com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, com a Coordenação Especial que
que é uma coordenação que é gerida pela Helena Holanda, que é uma referência nessa área, né? Então, uma coordenação vinculada a esse segmento tão importante, né? Que é dos cadeirantes, dos portadores de mobilidade reduzida e tal. Na questão da segurança turística que você colocou aqui, nós temos uma cooperação muito forte da CETU com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a Delegacia de Apoio ao Turista, exatamente para poder emprestar, né, a segurança pública que o cidadão paga, para que ela seja muito forte nesse momento de retomada da economia, né, e dos turistas nos destinos, né? Conseguimos implementar um posto da guarda municipal lá no Centro Turístico Tambaú. Então, o que você tinha lá, uma área ermo lá, hoje você tem um posto 24 horas da guarda municipal. Nós conseguimos levar isso com a chegada lá do Centro de Atendimento ao Turista, certo? A estruturação do turismo religioso. No dia 23 de fevereiro, vamos lançar a estruturação do cicloturismo, ou seja, o turista que estiver na cidade de João Pessoa, ele vai ter rota para também poder visitar os pontos turísticos na bicicleta. Então, o cicloturismo é algo extremamente importante. E a estruturação do radar de inteligência turística, que eu digo isso com muito entusiasmo, porque a Secretaria ela precisa e deve conhecer o setor em que ela atua. Se a gente não conseguir produzir dados, indicadores, a gente não tem como ter planejamento. E o planejamento é a base de tudo. Então, como é que você vai olhar para frente? Olhar para frente se você não sabe o que você representa na economia do município, por exemplo. Então, o radar de inteligência vai chegar para ajudar o gestor público, vai chegar para ajudar os empresários, empreendedores, investidores, a academia, até dados do próprio setor, né, que não existe. É um problema, não é só de João Pessoa, não, gente. É um problema do Brasil. Esses dados serão públicos? Serão públicos. Inclusive, o primeiro trabalho que nós finalizamos agora no último dia 6 foi para conhecer o perfil do artesão aqui de João Pessoa. Nós tivemos o Salão do Artesanato, que ocorreu, né, durante esses dias agora de janeiro, fevereiro. Uma proposta do governo da Paraíba, que teve o apoio da Prefeitura de João Pessoa, do SEBRAE e tal. Então, a gente começou durante esse período a fazer uma pesquisa para conhecer o perfil do artesão de João Pessoa, dos seus produtos, do saber, do fazer. Então, os dados em breve serão disponibilizados, certo? Inclusive pela Diretoria de Economia Criativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, certo? As interlocuções setoriais foi necessário para a gente viabilizar as fiscalizações dos prestadores de serviço turístico. O internauta que está nos assistindo agora, ele pode comprovar, se tiver um pouco de conhecimento no setor, que não existia fiscalização por parte da Prefeitura com esses prestadores, né? E por falta dessa fiscalização, o Uber, que não era preparado para receber o turista, ele estava fazendo passeio turístico. Sim. O taxista da mesma forma, os clandestinos, os piratas e por aí vai. Então a gente entrou efetivamente para cumprir uma legislação federal, estadual e municipal. Então conosco está o Detran, está a Sedurb, está a Semob, está o Corpo de Bombeiros, os catamarãs que até então nunca tiveram fiscalização, está tendo fiscalização agora junto com a Secretaria do Meio Ambiente para evitar que esses empresários possam danificar os nossos corais de Picãozinho, do Seixas, do Caribeça. Então a fiscalização turística é algo extremamente importante para a gente ter a própria segurança turística, o turismo legal, o turismo responsável no destino. Manter o fator atrativo, né? Isso, exatamente. As linhas de crédito para o setor do turismo também foi importante, a gente viabilizou. Diálogo permanente com o trade turístico, e aí leia-se as principais entidades associativas, empresariais e profissionais, todas elas, Governo da Paraíba, PBTU, CETD, sintonia total. Atração de grandes eventos esportivos. A cidade vivenciou o ano passado várias competições internacionais, como a Gran Fono, por exemplo. Né? Então isso atrai a competição esportiva e turistas que vão vir para essas competições, claro, fazendo com que a nossa hotelaria possa ter exatamente nesse período movimento, né? Não só na hotelaria, mas no setor de alimentação fora do lar, certo? Incremento de malha aérea. Temos uma parceria muito forte, muito importante com a AENA, né? A gente chegou inclusive a conversar um pouco sobre isso nas redes sociais. O nosso aeroporto foi
foi feita uma concessão pelo governo federal, então quem administra o nosso terminal é uma empresa espanhola. A gente tem N reuniões com eles lá, exatamente para poder acompanhar essas reformas que foram colocadas, né? E também por promoção do destino nos aeroportos de Madrid, nos aeroportos da Espanha. Que são concedidos a eles também. Exatamente, então é um plus que a cidade ganhou por ter tido essa concessão, certo? Sem falar em outras que estão em andamento. E tem promoção, divulgação e marketing. Esse é a cereja do bolo que a Secretaria vem trabalhando fortemente junto com a PBTU, né, com o governo da Paraíba. Treinamento com as principais operadoras de turismo, todas elas. Enquanto não foi possível ter as feiras comerciais em andamento, né, a gente teve que fazer essas capacitações, esses treinamentos de forma virtual, online. Quando foi liberado tudo, aí não, a gente já vai começar a receber agora oportunidades interessantes de grandes fan-tours de agentes e operadores aqui na nossa cidade, né? Capacitações com as principais operadoras, eu não vou citar elas aqui porque são várias. Integração intermunicipal, comentei há pouco com vocês, Cabedelo, Conde e João Pessoa, que praticamente não havia. Esses três destinos estão trabalhando de forma muito compacta, integrada, né? Integrada, né? Realização de fanpress, e aí a gente, quando fala nesses fanpress, a tecnologia fez que aparecessem os blogueiros, os influencers digitais, não mais aqueles jornalistas de impresso, que também tem a sua importância, né? E também estão vindo, mas hoje os influencers digitais têm sido a bola da vez, né? Então, vários influencers do país inteiro, de Brasília, de São Paulo, Maceió, Caruaru, Natal, São Paulo, principalmente os regionais, né, que têm nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Tem uma força absurda, né? Exatamente, de seguidores. Isso tem gerado uma mídia espontânea muito importante para a nossa cidade, né? A captação da convenção da Foco, que é uma grande operadora hoje regional, vai acontecer esse ano. O secretário Daniel, junto com a presidente da PBTU, a Ruth, fizeram esse trabalho de fazer a captação desse importante evento turístico que vai acontecer esse ano aqui em João Pessoa, no Centro de Convenções, e vai trazer, Glauco, aproximadamente 600 agentes de viagens, não só do Nordeste, mas do Brasil também. Então isso faz com que a nossa cidade, esse agente de viagem que chegue aqui, ele vai vivenciar o produto que ele vai vender. Exato. Perfeito. Né? Então essa integração proporcionou isso, né? Ampliação das mídias sociais do turismo. Quem acompanhar as redes sociais da Secretaria de Turismo, que é o @setu.joaopessoa e o visite.joaopessoa, vocês vão ver que João Pessoa não tinha isso. Isso veio de um tempo para cá, não é de nada antes, porque não existia nem Facebook, nem Instagram, né? Na tua época mesmo não existia, né? Então isso veio de um tempo para cá e nós estamos muito fortemente nas redes sociais. Quem acompanhar sabe o que a Secretaria está fazendo, não só para divulgar suas ações institucionais, mas também o próprio destino no país e no exterior, certo? Então, a criação dos totens turísticos. Quem não se lembra, por exemplo, do novo letreiro da cidade, que estava caindo aos pedaços, convenhamos, né? No último dia 5 de agosto de 2021, nós inauguramos um novo letreiro, um letreiro que realmente colocou o sol como o centro das atenções, né? E colocou o nome João Pessoa, que é o nosso nome efetivamente, né? Havia uma polêmica em relação a isso, mas eu acho que a gente tem que trabalhar o nome de João Pessoa e o sol como figura central. É aqui que nasce o primeiro sol das Américas. E aí a gente tem que falar muito dessa questão, porque é uma particularidade nossa. Sim. É aqui que o sol nasce primeiro, né? Criamos uma nova identidade visual com um novo letreiro. Nós temos agora o nosso mascote que está lá, que é o solzinho. Lá, se você chegar, é um projeto piloto de totem que vai ser espalhado por toda a cidade. Se você chegar lá com o seu celular, você não vai ter apenas a informação, mas você vai ter o solzinho falando com você em realidade aumentada, né? Então, o projeto piloto foi colocado e nós estamos trabalhando para espalhar esses totens por toda a cidade e fazer com que o turista, quando chegue, não fique apenas limitado a pegar uma informação num mapa, né? Ou também com tem a experiência diferente, né? Tem uma experiência diferenciada, inclusive com tecnologia, que é a realidade aumentada, né? Então, gente, assim, são muitas, só para vocês terem uma ideia, nos nossos centros de atendimento, nós recebemos em 2021 mais de 10 mil pessoas nesse centro de atendimento, para pegar alguma informação, pegar material, tirar dúvidas, preencher pesquisa.
Então, nesses postos, nós temos pesquisa onde o turista, claro, a gente tem um objetivo para ter a informação de quem vai no centro de atendimento. O radar vai trabalhar outras informações que é ligada à economia. Entendeu? Até para dados, para traçar estratégias, planejamento e etc. E viabilizamos, trazendo de volta, né? Eu lembro que quando você era secretário, a secretaria ela atuava organizando vários eventos locais aqui da cidade. Isso acabou-se com o tempo e nós retomamos agora com o Natal dos Sentimentos, que foi um grande evento da prefeitura. Nesse momento de retomada, era importante a gente trazer a população para dentro desse evento, num momento bastante difícil, muita gente perdeu pessoas queridas e tal. Então, a gente fez nesse momento o Natal dos Sentimentos, que pegou a alegria, pegou a esperança, né, e o amor, para poder trazer a população de volta para participar desses eventos da própria cidade, num período onde é um pouco baixo o fluxo de turistas na primeira quinzena do mês de dezembro. Então, esse ano já vai ser aumentado, vai começar, acredito que no dia 3 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro de 2023. Certo, Ferdinando, a gente está caminhando aqui, um bate-papo muito bom, já 1h30 de bate-papo. A gente está caminhando aqui para o final. Queria agradecer sua participação aqui com a gente no Plano Talks, né, Pedro? Perfeito. Agradeço também. Já lhe conheci, já tenho admiração. Sim. E pode ter certeza que a admiração cresceu ainda mais. Obrigado, pela sua competência, pela expertise, da forma como você trata o turismo de fato com aquilo que você de fato escolheu fazer e vem somando, né? Isso. Obrigado, meu amigo. Eu só tenho que agradecer, Glauco e Pedro, por estar aqui dividindo essas informações. Eu acho que com essas ações que foram colocadas aqui, com essa história toda que a gente conversou, que a gente bateu um papo, a gente precisa avançar mais. Mas a pandemia precisa também ir embora, né, para a gente poder mostrar os resultados com que o prefeito Cícero, o secretário Daniel e toda a nossa equipe, né, desenhou para desenvolver o turismo nesses próximos 4 anos. Né? Então, é um plano de governo de turismo arrojado, né, com ações que vão impactar diretamente na vida da nossa população, primeiramente, e na chegada dos turistas aqui na nossa cidade. Então, eu fico muito feliz nesse momento de estar contribuindo, desenhando essas propostas para que a gente tenha novos horizontes aí para o turismo da cidade de João Pessoa. Né? Beleza, meu amigo, se Deus quiser. E vocês já sabem, se vocês gostaram, curte aqui, é uma forma de você mostrar pra gente que o papo foi legal, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal também para acompanhar os próximos papos e aqui embaixo na descrição você vai encontrar as nossas redes sociais, tá? Valeu pessoal, até a próxima.